Novo assunto agora, nós vamos falar de serviços auxiliares a partir do artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para a manutenção da equipe interprofissional destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. O Poder Judiciário vai enviar a sua proposta orçamentária para o Poder Executivo. Portanto, nessa proposta, ele vai colocar ali que precisa de recursos para manter essa equipe interprofissional que vai assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Portanto, o Poder Judiciário, na elaboração dessa proposta, ele coloca isso também, envia para o Executivo. Envia para o Executivo envia para o Legislativo para que possa aprovar. Artigo 151. Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe foram reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos ou verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. A quem essa equipe está subordinada? Ela está subordinada imediatamente ao juiz e imediatamente à autoridade judiciária. Portanto, o que essa equipe interprofissional vai fazer? Ela vai dar o parecer, ela vai auxiliar, ela vai emitir laudos, fornecer subsídios por escritos e outros, para que na sua decisão a autoridade judiciária tenha elementos materiais suficientes para ali avalizar a sua decisão, ok? Então, a equipe interprofissional, ela vai auxiliar o Poder Judiciário nas suas manifestações, sendo que é assegurada a livre manifestação do ponto técnico. Ela sabe que o juiz é tendente a uma decisão, mas ela é livre para opinar em outra decisão. Ela, portanto, é assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Uma questão já com a resposta. Vejamos, olha, de acordo com o ECA, cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para a manifestação da equipe interprofissional destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Sobre a atuação dessa equipe, assinale a alternativa incorreta. A incorreta foi isso aqui, olha, letra A. A equipe interprofissional compete, além de outras atribuições, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos ou verbalmente na audiência, sob imediata subordinação à autoridade judiciária. Por isso, as manifestações técnicas dessa equipe devem se restringir às determinações judiciais de tal autoridade e não pode extrapolar as demandas presentes nos processos judiciais. Isso está errado, essa parte final aqui está errada. Por quê? Porque nós acabamos de ver aqui que é assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Apesar de ela ser subordinada à autoridade judiciária, essa equipe interprofissional ela pode extrapolar as demandas presentes nos processos judiciais. Ela é livre para opinar, livre para auxiliar. Então essa parte final torna essa questão errada. Artigo 152. Aos procedimentos regulados nessa lei, aplica-se, agora falando dos procedimentos, falamos antes dos serviços auxiliares, agora dos procedimentos. Aos procedimentos regulados nessa lei, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Subsidiariamente vem o Código de Processo Penal, as leis processuais, o que aplica os procedimentos regulados nesta lei. Essa é a regra. Qual o procedimento vai ser aplicado? O que estiver nessa lei. Mas essa lei vai deixar lacunas. Haverá momentos em que deve tomar certa decisão que não está disciplinada nessa lei. Então, o que aplica? Aplica o Código de Processo Penal e as leis processuais pertinentes nas normas gerais. Normas gerais estão o quê? As leis federais. Parágrafo único. É assegurado, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nessa lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. O que está dizendo aqui? Assim como lá no Estatuto do Idoso, que nós já fizemos um vídeo sobre ele, é assegurado aqui no ECA
sob pena de responsabilidade, o que? Prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta lei. A criança e o adolescente, ele tem prioridade na tramitação do processo. O processo vai ser mais célere, vai passar na frente se for necessário, assim como lá está previsto no Estatuto do Idoso. Continuando. 153. Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. Vamos ver o parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou do adolescente de sua família de origem em outros procedimentos necessariamente contenciosos. Então vamos lá, pessoal. Preste atenção. O juiz, ele tem o que para trabalhar? Ele tem a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente se for um juiz da Justiça da Infância e Juventude. Ele tem o ECA, mas existem procedimentos que não estão previstos no ECA. Então ele vai usar o que? Poderá utilizar ainda a legislação vigente, subsidiariamente o Código de Processo Penal. Dessa forma, ele não encontrou ali nada especificando aquela conduta que ele deve tomar. O juiz, portanto, vai investigar aquela situação. O juiz vai investigar, portanto, ordenar que seja investigado esse fato, esse ato que não está previsto na legislação, e vai tomar as providências necessárias. Então, se cair em prova dizendo que na omissão da lei, em se tratando de criança e do adolescente, o juiz pode suprir por ato essa omissão? Pode sim. Ele pode ordenar de ofício as providências necessárias. Então, ele, sem consultar a ninguém, ele por decisão própria, sem provocação, sem ser provocado, ele vai ordenar a medida, só que ele vai ouvir o Ministério Público, que é o dono da ação penal. Ele vai, portanto, sem ser provocado, ele toma a iniciativa, vai suprir aquela falha, aquela omissão da legislativa, por ato próprio, mas vai ouvir o Ministério Público. Como a gente viu no parágrafo único, o disposto nesse artigo não se aplica para o fim de quê? Afastamento da criança ou adolescente de sua família de origem em outros procedimentos necessariamente contenciosos. Nessas duas hipóteses aqui, deve seguir estritamente a previsão legal. O juiz não pode, por ato próprio, desobservando o que está previsto na lei, afastar a criança de sua família de origem, e ainda fala de outros procedimentos necessariamente contenciosos. São os procedimentos em que há contenda, ou seja, aqueles que são feitos em juízo, em que há contestação, em que há contenda, em que há um procedimento, uma discussão judicial. Então, nesses procedimentos, afastamento da criança ou adolescente de sua família de origem, ou em outros procedimentos que haja essa discussão em juízo, não pode, portanto, o juiz fazer dessa forma, ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público. Okay? Então, o parágrafo único fala das exceções a este artigo 153. O artigo 154 diz o seguinte: aplica-se às multas o disposto no artigo 214, que diz o seguinte, artigo 214, os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do município. As multas não serão recolhidas as multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo MP nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. E o parágrafo 2º, enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará em depósito em estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária. Portanto, pessoal, aplica isso ao quê? Aos casos de multas, a aplicação. Observe que nós estamos falando de procedimento. E entre os procedimentos judiciais existe a cobrança de multa. E a multa, portanto, será observado o que nós vimos no artigo 214. Só para repetir, o fundo vai para o Conselho da Criança e do Adolescente. Deu 30 dias, você não pagou a multa, o Ministério Público vai promover a execução dessa cobrança. E a lei fala que enquanto o fundo não for regulamentado, fica numa conta qualquer destinada a este fim. Prosseguindo, questão.
Aos procedimentos regulados pelo ECA, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. Sendo assim, considere as proposições abaixo formuladas e assinale a correta. Gabarito. Letra D. É assegurado sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos no ECA, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. Eu falei sobre isso, pessoal. Eu dei até exemplo. Eu falei que tanto o ECA quanto o Estatuto do Idoso, os procedimentos, eles possuem prioridade. É assegurado sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta. Palavrinha importante, prioridade absoluta nesses processos e procedimentos previstos no ECA. As outras estão erradas. Olha, a letra A, o que está errado é a parte final. Portanto, é da oitiva do órgão independente, portanto, não. A gente viu que o juiz pode sim investigar os fatos ouvindo o Ministério Público. A letra B, em virtude dessa diretriz, o Estatuto conferiu liberdade total de ação? Liberdade total? Não. É no caso de omissão da lei, liberando certos formalismos, dando-lhe amplos poderes para livremente investigar os fatos e determinar de ofício providências que entender necessária, restando drasticamente amenizados, por conseguinte, os rigores inscritos no preceptivo previsto do artigo 6º do ECA. Isso é tudo errado, pessoal. Na realidade, nós vimos que o juiz primeiro vai observar o quê? A legislação prevista no ECA. E depois, subsidiariamente, o Código de Processo Penal. Ele vai poder, portanto, no caso concreto ali, quando não na omissão da lei, ele vai poder atuar de ofício, ouvindo o Ministério Público. Mas isso não é a regra. Isso ele não vai atuar livremente. Ele tem que ser pautado nos princípios. C. Em situação considerada de urgência, aplica-se essa mesma orientação para o fim de afastamento da criança, do adolescente e da família de origem. A gente viu que no caso de afastamento da criança, da família de origem, bem como no caso de procedimento contencioso, não se aplica isso, ok? E o gabarito é a letra D. Artigo 155, da perda e suspensão do poder familiar. O procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Portanto, pessoal, não vai ser em regra de ofício, tem que ser provocado. O Ministério Público é o dono da ação penal, ele pode provocar o Judiciário ou quem tenha legítimo interesse. Portanto, uma casa de instituição ou ainda um familiar que tem interesse em adotar aquela criança por perceber os maus tratos, então quem tenha legítimo interesse. Artigo 156. A petição inicial indicará a autoridade judiciária a que for dirigida qual é o juiz. Então, nessa petição vai estar lá juiz da infância e juventude da comarca tal. 2. O nome do estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público. Se for representante do Ministério Público, está dispensada as suas qualificações. Portanto, o nome, estado civil, profissão e residência do requerente, desde que não seja ele o promotor de justiça. 3. Exposição sumária do fato e do pedido. Senhor Excelência, excelentíssimo juiz, estou solicitando a guarda dessa criança e a perda do poder familiar pelo fato de o pai ser usuário de droga e a criança fica abandonada, então é abandono de incapaz, etc. Então, exposição sumária, simples, rapidamente, do fato e do pedido. 4. As provas que serão produzidas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Provas, testemunhas e documentos. Isso aqui é a petição inicial. Portanto, artigo 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente
confiado à pessoa idônea mediante termo de responsabilidade. Motivo grave são esses. Eu acabei de citar um: abandono de incapaz. A criança está sozinha em casa, o pai foi preso, o pai é usuário de drogas, o pai é um traficante e está foragido. Então, nessas hipóteses, motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido quem? O Ministério Público. Observe que tem a oitiva do representante do Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente. Para a prova, pessoal, você não precisa ter um conhecimento aprofundado de processual, basta você decorar que é liminar ou incidentalmente. Bem resumido, liminar é quando o juiz concede ali a tutela antecipada, por perceber ali, concede o mérito do pedido antecipadamente, por entender que é verdadeiro, mas só vai ser a causa principal ali verdadeira, mas só vai ser julgado posteriormente. Então ele concede essa suspensão liminar. Agora, incidentalmente, é quando não era bem o que estava no pedido, não era a matéria principal, mas o juiz percebeu que havia essa necessidade de tomar essa decisão, então incidentalmente. Então, bem resumido, suspensão do poder familiar, seja por liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea. Cuidado com o inidônea na hora da prova. Idônea mediante termo de responsabilidade. Portanto, a criança provisoriamente pode haver se cair na prova perguntando, pode haver a suspensão do poder familiar temporariamente? Pode sim. O juiz pode, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente. Basta você decorar essas duas palavras para a sua prova. Até o julgamento definitivo da causa. Aí sim, o juiz vai decretar ali a perda do poder familiar ou não, ficando a criança, neste momento, confiada na pessoa idônea, pessoa de boa reputação, mediante termo de responsabilidade. Artigo 158. O requerido será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita indicando as provas a serem produzidas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Parágrafo único. Deverão ser esgotadas todos os meios para citação pessoal. Desculpa, esse parágrafo único já foi revogado, ele não se encontra mais na lei. Então, o que se encontra é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Esse parágrafo 1º aqui foi introduzido pela lei de 2014. Então, nós temos, olha, o requerido será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Parágrafo 1º. A citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para a sua realização. Nós temos exceção. Nós temos, portanto, a exceção. Quando a gente estuda Código de Processo, Código de Processual, Direito Processual, nós temos lá a citação. Sabemos que o oficial de justiça tem que ir 1, 2, 3 vezes. Não encontrou, então considera citado. Existe a citação por edital. Para nós aqui, basta saber que a citação será pessoal. Essa é a regra. O oficial de justiça vai ter que ir pessoalmente até a casa do indivíduo e citá-lo, salvo se esgotados todos os meios para a realização. E o parágrafo 2º, o requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente. Aqui não tem conversa, aqui não tem jeito. O cara está preso, o oficial de justiça vai até a prisão ou envia lá para o diretor da unidade prisional, que o vai fazer pessoalmente. Existe a possibilidade de não ser citado pessoalmente? Existe, se esgotado todos os meios para a sua realização. Voltando no caput, imagine um pai e uma mãe que será citada para o procedimento de perda do poder familiar. Então, no prazo de 10 dias, guarde porque já caiu em prova várias vezes, prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo testemunhas e documentos. 10 dias, então, para oferecer a resposta escrita, a sua defesa. Vimos que a citação será pessoal. Se esgotados os meios de realização, a citação poderá ser por edital, jornal de grande circulação
ou considera citado conforme as novas regras do processo de processo penal. O requerido privado da liberdade, citado pessoalmente, aqui não tem exceção. Se ele está preso, o oficial de justiça tem que ir até a unidade prisional para citá-lo pessoalmente ou entregar o diretor da unidade prisional, que o vai fazer pessoalmente. Questão. Sobre o procedimento previsto na Lei 8069 de 90 para a perda do poder familiar, é correto afirmar. Qual a resposta correta? O gabarito. Letra B. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária ou via do Ministério Público decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente. Veja, isso que eu falei, você não precisa esmiuçar o conhecimento para responder questões sobre o ECA, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea. Se estivesse aqui inidônea, estaria errado, pessoa idônea, sem a necessidade de termo de responsabilidade. Opa, tem um erro aí. Eu retirei essa questão de um site aí famoso de concurso público, encontrei, mas está errado esse gabarito que eles colocaram lá. Então vamos corrigir isso aqui, vamos encontrar a resposta correta. Então vamos lá, letra A. A gente acha a correta aqui. O procedimento para a perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou por qualquer pessoa? Não. Do Ministério Público ou por qualquer legitimado, não por qualquer pessoa. A pronúncia correta, ou por quem tenha legítimo interesse, não é qualquer pessoa. A letra B, a gente viu que essa parte final, sem necessidade de termo de responsabilidade, está errada. Vamos ver a letra C. O requerido será citado para no prazo de 10 dias. 10 dias está correto. Oferecer resposta escrita. A resposta escrita também está correta, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Essa aqui está perfeita, então, portanto, essa é o gabarito da prova. Letra D. Não sendo contestado o pedido, o juiz decretará de plano a revelia do réu? Não, não é isso que a lei diz. O juiz não pode decretar de plano a revelia do réu, realizar aquele procedimento sem a presença, porque não de plano, não sendo, o juiz decretará de plano. Vejamos, olha o que a lei diz, olha, deve ser esgotado, olha, a situação será pessoal, salvo se esgotado todos os meios para a sua realização. Portanto, o juiz tem que tentar todos os meios possíveis para que aquele indivíduo interessado seja citado. Portanto, o juiz vai decretar de plano. Então, ele abriu o procedimento, não foi contestado, ele vai decretar revelia? Não. Ele vai enviar o oficial de justiça várias vezes, vai citar por edital um jornal de grande circulação local. Então, ele não pode, de plano, decretar a revelia. Portanto, o gabarito é a letra C, ok? Vamos, próximo, continuando. Artigo 159. Se o requerido não tiver a possibilidade de constituir advogado, prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer em cartório que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho da nomeação. O indivíduo não tem condição de contratar um advogado sem prejuízo do seu sustento. Ele vai requerer em cartório que lhe seja nomeado um dativo, um advogado que será custeado pelos cofres públicos, ao qual incumbirá a apresentação da resposta, contando prazo a partir da intimação do despacho da nomeação. A partir então do despacho, do despacho da nomeação, começa a contar aquele prazo de 10 dias começa a contar a partir da intimação do despacho de nomeação. Parágrafo único. Na hipótese de requerido privado de liberdade, o cara está preso. O oficial de justiça deverá perguntar no momento da citação pessoal se deseja que ele seja nomeado defensor. Naquele momento ali, ele vai ser citado, ele vai perguntar: se você tem advogado, qual é o nome dele? Você deseja que ele seja nomeado um defensor público? Sim. Um defensor dativo? Sim. Então, no momento da citação, se ele estiver preso. Artigo 160. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de documento que interesse a causa de ofício
ou a requerimento das partes ou do Ministério Público. Não cai em prova muito esse artigo 160, só quer dizer que o juiz pode requisitar de qualquer órgão público documentos que sejam pertinentes àquela causa ali de perda ou suspensão do poder familiar. Ele pode, de ofício, ele mesmo quer fazer, ou por pedido, provocação de qualquer uma das partes, do Ministério Público ou do pai ou da mãe que irá perder o poder familiar. Artigo 161. Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, salvo quando este for requerente, decidindo em igual prazo. Alguém legitimado fez um pedido de perda e suspensão familiar daquela criança, alguém que tinha um interesse, um tio, ou uma instituição, ou o próprio Ministério Público. Nessa hipótese, o juiz, então, dará vista ao Ministério Público. O Ministério Público vai dar o seu parecer. Ele tem 5 dias para fazer isso, salvo se foi ele que fez o pedido. Se foi ele que fez o pedido, o juiz não vai dar vista para ele, porque não faz sentido. Ele que fez o pedido e ele tem 5 dias também para decidir. Então, imagine que uma avó faz o pedido da perda e suspensão do poder familiar dos pais ali, ou uma instituição. Então, o juiz vai e envia, não houve contestação de ninguém. Ele vai e envia para o Ministério Público. O Ministério Público tem 5 dias, portanto, para dar o seu parecer. Se for ele, não. Aí o juiz, portanto, terá 5 dias novamente para decidir. Depois que voltar do Ministério Público, o juiz tem mais 5 dias para tomar a sua decisão. Parágrafo. Essa matéria não cai muito em questão. Não achei muitas questões sobre isso. Parágrafo 1º. A autoridade judiciária, de ofício ou requerimento das partes do Ministério Público, determinará a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar, bem como oitiva de testemunhas que comprove a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previstas nos artigos 1637 e 1638 da Lei 10.406, de janeiro de 2002, que é o Código Civil, ou no artigo 24 desta lei. Dessa forma, o juiz pode, por vontade própria, ou por pedido do Ministério Público, ou por pedido até mesmo do pai ou da mãe, de interessado. Então, ele pode o quê? Determinar a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar, bem como oitiva das testemunhas que comprove a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, previstas no Código Civil ou no artigo 24 dessa lei. O artigo 24 dessa lei, ele vem falar que é necessário contraditório, é necessário que essas provas apresentadas haja o contraditório entre elas, ou seja, legítima defesa que sejam contestadas em juízo. Parágrafo 2º. Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar, referida no parágrafo 1º deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observado o disposto no parágrafo 6º do artigo 28 dessa lei. 3 coisas importantes aqui. Quando for comunidade indígena, quilombola, essa intervenção da justiça para destituição do poder familiar se fará da seguinte forma: deve ter a presença da equipe interprofissional ou multidisciplinar que nós vimos no artigo anterior, deve ter ainda representantes ali da FUNAI ou de órgão federal responsável pela política indigenista, e vai observar o disposto no parágrafo 6º do artigo 28. A gente viu lá no artigo 6º que quando isso for acontecer, deve dar preferência para a família da mesma tribo, da mesma região indígena, deve ser observada a cultura, deve preservar os laços sociais, culturais, etc. Parágrafo 3º. Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e o grau de compreensão sob implicações da medida. Esse princípio aqui a gente já é bem conhecido. Em se tratando de modificação, a criança está na família, vai para outra.
desde que possível e razoável, a oitiva da criança e do adolescente. Então, deve ser feito. Será obrigatória, portanto, será obrigatória a oitiva da criança e adolescente, desde que possível e razoável. A criança tem maturidade para entender, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. Parágrafo 4º. É obrigatória a oitiva dos pais sempre que esses forem identificados e estiverem em local conhecido. A oitiva dos pais. Os pais estão foragidos? Não tem jeito. Mas eles estão presos, eles estão em local acessível, um local conhecido, é obrigatória a oitiva dos pais, sempre que forem identificados e estiverem em local conhecido. Parágrafo 5º. Se o pai e a mãe estiverem privados da liberdade, ou seja, estiverem presos, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para a oitiva. Haverá uma requisição do juiz que os agentes de escolta da unidade prisional o levem para sua oitiva e ele seja ouvido. Vamos fazer uma questão. São poucas questões ainda a esse respeito, mas vamos lá. Por favor, pause o vídeo e responda. O gabarito, bem conhecido nosso. Letra B. Havendo motivo grave, poderá ser decretada a suspensão do poder familiar pela autoridade judicial, liminar ou incidentalmente, ouvido o Ministério Público, até o julgamento definitivo da causa. Só quero voltar aqui no artigo 171, pessoal, um negócio que eu deixei de comentar. Vejamos aqui, olha, não sendo constatado o pedido, a autoridade judiciária dará vista aos autos do Ministério Público por 5 dias, salvo quando este for o requerente. Nós vimos, pessoal, que existe o prazo de 10 dias para a apresentação da defesa. É isso que está dizendo a lei. O artigo 158 diz, olha, o requerido será citado para, no prazo de 10 dias, oferecer resposta escrita indicando as provas a serem produzidas, citando testemunhas, etc. Já o artigo 161 diz que, se isso não aconteceu, não foi contestado, ou seja, não foi apresentada a defesa, o juiz, portanto, ele vai encaminhar ao Ministério Público para que ele, por 5 dias, dê o seu parecer, salvo se foi o Ministério Público que fez esse pedido. E o juiz tem mais 5 dias para responder também. Aí nós temos os parágrafos e aqui a questão. O gabarito, como a gente viu, é a letra B. As outras estão erradas. A letra C a gente vai ver posteriormente. Tenho certeza que alguns ficaram em dúvidas. Porque é um assunto que a gente não estudou ainda. Nós vamos ver a letra A. É indispensável a oitiva dos pais identificados? Já matou a questão. Se os pais forem identificados, é necessária a oitiva deles. A letra D. Se o requerido não tiver condições de constituir advogado, poderá requerer a nomeação de dativo, mas o prazo de resposta continuará a fluir desde a intimação do primeiro. Nada a ver. A gente viu que a partir daí é que começa a contar o prazo. E a letra E. Poderá ser iniciado de ofício pelo juiz de direito ou por provocação do Ministério Público? Está errado. Juiz de direito não. Se dá início, a gente viu que o início se dá no artigo 155. O procedimento para perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. Portanto, quando fala que é pelo juiz ou pelo Ministério Público, está errado. Pelo juiz de direito ou Ministério Público, não. Agora, a letra C nós vamos estudar ainda. Somente a sentença que decretar a perda do poder familiar deverá ser averbada no registro de nascimento da criança e do adolescente, não ocorrendo o mesmo com a suspensão. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto, nós vamos trabalhar ele agora. Vamos continuar então. Artigo 162. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público por 5 dias, salvo quando este for requerente, designando desde logo a audiência de instrução e julgamento. Portanto, a resposta foi apresentada, a defesa do requerente, do requerido, foi apresentada. Então, o juiz dará vista ao Ministério Público, vai apresentar aquela defesa ao Ministério Público pelo prazo de 5 dias. 5 dias, salvo quando este for o requerente, porque aí ele já tem em mãos, designando desde logo a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência é que vai decidir pela perda ou não da suspensão do poder familiar. Chama-se audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. A requerimento de qualquer das partes,
do Ministério Público ou de ofício, a autoridade judiciária poderá determinar a realização do estudo social ou, se possível, de perícia por equipe interprofissional. Se for necessário, após o colhimento dessa resposta, alguma investigação para atestar a veracidade, pode a autoridade judiciária determinar a realização, seja ela de ofício ou a pedido de qualquer uma das partes. Parágrafo 2º. Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas testemunhas, colhendo oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de 20 minutos cada um, prorrogável por mais 10. A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo de 5 dias. Então, que audiência é essa? É a audiência de instrução e julgamento que a gente viu no artigo 162 caput. Portanto, haverá aquela audiência para o juiz decidir sobre a perda ou não do poder familiar. Então, estará presente as partes, o pai, o Ministério Público, o defensor, se o defensor público, o defensor dativo, o advogado. Serão ouvidas as testemunhas que vão mentir bastante. Não, esse pai é uma pessoa maravilhosa, ele nunca bateu no filho. Colhendo-se oralmente o parecer técnico. Então, vai ser colhido oralmente o parecer técnico, que vai ser lógico e ele vai ser digitado, levado a termo, salvo quando apresentado por escrito. Aí já não precisa, já foi apresentado por escrito esse parecer técnico, esses que nós vimos aqui no parágrafo anterior, manifestando-se sucessivamente. Primeiramente, o requerente vai se manifestar, depois o requerido, depois o Ministério Público. Então nós temos aqui o requerente, aquele que está solicitando a perda do poder familiar, o requerido, que é o pai ou a mãe, e depois o Ministério Público. Cada um tem 20 minutos e pode ser prorrogável por mais 10 se necessário. A decisão será proferida nessa audiência, podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, dizer: não, eu não vou decidir hoje. Daqui 3 dias, daqui 5 dias, eu vou decidir, vou dar a minha decisão. Artigo 163. O prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias. Mas você não falou que é 5 dias, mais 5 dias que tem o juiz? O procedimento total, desde a petição inicial até a decisão final, deverá ser no prazo de 120 dias. O prazo máximo para a conclusão, 120 dias. Isso já caiu em prova e pode cair novamente. Parágrafo único. Lembre-se que é desde a petição inicial até a decisão final do juiz ali. Todo esse procedimento judicial. Parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente. Será averbada a decisão, a sentença que decretou a perda do poder familiar será escrita ali à margem do registro. Não é ali daquela certidão que ele tem em mãos. É ali no cartório, no livro do cartório, será aquele registro, aquele livro de registro de nascimento que fica no cartório, à margem ali será colocado que o pai perdeu o poder familiar sobre aquela criança, aquela decisão, aquela sentença judicial. Nós fizemos uma questão há pouco tempo atrás e caiu isso. Está escrito a letra C: somente a sentença que decretar a perda do poder familiar deverá ser averbada no registro de nascimento da criança e do adolescente, não ocorrendo o mesmo com a suspensão. Então, é somente a decisão de perda, a suspensão não será colocada, a suspensão não será averbada. Então, vamos ver aqui. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar. Tanto a perda como a suspensão será averbada à margem de registro de nascimento da criança, ali no livro do cartório, ok? Tranquilo? Prosseguindo, questão. Assinale a alternativa correta de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O gabarito é a letra B. É um assunto mais antigo, né? Não é exclusivamente da aula de hoje. A remissão como forma de extinção e suspensão do processo poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença. Nós já vimos que não. A remissão como forma de extinção ou suspensão do processo é dada pelo juiz após
a sentença, após o início da sentença, e não em qualquer fase. Desculpa, pessoal. Na realidade, essa remissão aqui é a que é dada pelo juiz, não é pelo Ministério Público. Vamos voltar lá no texto da lei para ficar mais fácil. O artigo 126, olha, antes de iniciado o procedimento judicial, o Ministério Público poderá conceder a remissão como exclusão do processo. Então é diferente. O Ministério Público concede a remissão antes do procedimento judicial, como exclusão. Agora, iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. Então, iniciado o procedimento. Então, antes que tenha a sentença, já iniciou o procedimento judicial, a remissão é o que? Suspensão ou extinção do processo. Quando a gente vê aqui, olha, extinção ou suspensão do processo. Por isso, ela está correta, aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. Já começou o procedimento, em qualquer fase do procedimento, ou seja, já se deu início e antes da sentença. Parece uma pegadinha, mas está correto. A letra A. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado ao Ministério Público? Não. Encaminhado por força de ordem judicial, ele será encaminhado à autoridade judiciária. Nós veremos esse assunto aqui mais adiante. Nós vamos falar sobre a internação, sobre o ato infracional. A gente vai aprofundar nesse assunto. Letra C. O prazo máximo para a conclusão do procedimento de perda ou suspensão do poder familiar é de 90 dias, contando-se o prazo a partir da citação pessoal do requerido. Nós vimos que o procedimento será no prazo máximo de 120 dias. Letra D. O requerido no procedimento de perda ou suspensão familiar será citado para no prazo de 10 dias e não 15 dias. Prazo de 10 dias, apresentar a sua resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Então guarde aqueles 10 dias para a defesa, 5 dias o Ministério Público da vista, salvo se não for ele o requerente, e mais 5 dias para o juiz decidir. Letra E. O procedimento para perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação da autoridade judiciária ou de quem tenha legítimo interesse. Nós vimos que é do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse e não da autoridade judiciária. Por isso que esse gabarito é errado. A respeito da suspensão do poder familiar, é correto afirmar? Por favor, pause o vídeo e responda. Muito fácil essa questão. Letra D, o gabarito. O prazo máximo para a conclusão do procedimento é de 120 dias, segundo o ECA. A letra A, se estiver preso, será citado na pessoa de seu advogado ou por edital, é pessoalmente. Letra B, serão decretadas somente por autoridade policial, em procedimento verificatório no primeiro caso, contraditório no segundo. Não tem isso no ECA. Letra C, a suspensão não pode ser determinada liminarmente ou de forma incidental. A gente viu que pode sim, mas somente após a finalização do procedimento. A gente viu que pode sim ser por liminar ou de forma incidental. E letra E. Somente a decisão judicial sobre perda e não a suspensão do poder familiar deverá ser averbada. A gente viu que tanto a perda quanto a suspensão deve ser averbada à margem do registro ali no cartório. A respeito dos procedimentos relativos à perda ou suspensão do poder familiar, assinale a opção correta. Por favor, pause o vídeo e responda. Como a gente já sabe, o gabarito é a letra A. É uma compilação de artigos incisos, não é um texto único. Então, no caso de suspensão do poder familiar de criança indígena, então nós temos dois assuntos: suspensão de poder familiar e criança indígena. A norma de regência autoriza igualmente a decretação liminar ou incidentalmente da medida. A gente já viu que isso acontece, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, desde que esteja motivo grave. Exatamente. Motivo grave, liminar, o juiz decide liminar ou incidentalmente, ouvido o Ministério Público. Está perfeito até aqui, olha. Ordenando-se em que a criança fique confiada à pessoa idônea, perfeito em caso e motivo grave.
prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto de membros da mesma etnia, mediante termo de responsabilidade, entre outras exigências legais. Então a questão está perfeita. É um compilado de artigos e incisos diferentes, mas que estão de acordo com as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. A letra B fala: de acordo com a legislação da regência, não poderá ocorrer o julgamento do pedido de suspensão da instituição sem a ocorrência de contestação. A gente viu, pessoal, olha o que a lei diz, olha, não sendo contestado o pedido à autoridade judiciária, dará vista aos autos do Ministério Público por 5 dias. Então, se não houver contestação, o procedimento vai prosseguir. Então, haverá prosseguimento. Portanto, quando a questão fala que não havendo contestação não poderá dar prosseguimento, ela está errada. A letra B, portanto, está errada. A letra C diz o seguinte: impõe a norma de regência aos pedidos de perda ou suspensão do poder familiar a obrigatoriedade da oitiva da criança e do adolescente e dos pais, sempre que esses foram identificados. Olha, não é isso. A oitiva da criança da criança ou do adolescente é sempre que for viável, que ele tiver maturidade para dar o depoimento. Os pais é que sempre que forem identificados e estiverem em local conhecido, sendo averbadas à margem de registro de nascimento da criança ou adolescente apenas as decisões de perda, não, de suspensão também. Por isso, totalmente errada a letra C. A legitimação para defragrar procedimento de perda ou suspensão do poder familiar, de acordo com o ECA, é exclusivamente ao órgão do Ministério Público? Não. Ministério Público ou quem de legítimo interesse. A gente já viu isso. Para encerrar o vídeo, na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para remoção de tutor previsto na Lei Processual Civil e no que couber o disposto na seção anterior. Não há muita incidência em prova, na realidade não achei nenhuma questão com esse assunto. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para remoção previsto na Lei de Processual Civil, que não é matéria de nosso estudo, e no que couber o que foi aqui previsto na seção anterior da perda e suspensão do poder familiar vai se aplicar na destituição da tutela. Tranquilo? No próximo vídeo nós vamos fazer algumas questões e eu vou comentar novamente esse assunto, que o próximo vídeo nós vamos dar início ao assunto colocação em família substituta, a partir do artigo 165. Até a próxima.